Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3:15 e a parte B do versículo, e eu li na tradução NVI. Então sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila, né? E o vídeo de hoje, gente, é o terceiro vídeo de uma série de lives na qual nós estamos abordando o tema Conhecendo a Nossa Fé. E através dos temas já discutidos e hoje também, nós vamos falar sobre alguns aspectos da importância de conhecer a nossa fé com profundidade, tá? E o objetivo é justamente esse, encorajar para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo nas igrejas, isso é muito importante. E o tema de hoje é apologética, né, também conhecida como a defesa da fé. E eu não falarei sozinha sobre esse tema. Quem vai participar com a gente hoje é o Lucas Hastings. O Lucas, ele é advogado, ele é professor da Escola Dominical no setor 18. E ele que vai ser o convidado no que a gente vai abordar hoje sobre o tema da apologética. Lucas, já mandei o convite, acho que já vai entrando, que às vezes demora um pouquinho, né? Olá, paz do Senhor! Paz do Senhor, vocês me escutam bem? Tô ouvindo. Ah, Bom, boa. Tudo bem, Lucas? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que isso. Eu que agradeço. Deus abençoe, né? Oi? A nossa conversa. Que Deus abençoe a nossa conversa, Amém. né? Amém. Que seja encorajadora para todo mundo que está acompanhando, né? Sim, para mim já teve que ser, né? Obrigatoriamente, né? Sim. Lucas, eu apresentei brevemente, mas se apresenta aí para o pessoal. Tem algumas pessoas aqui que não são da nossa igreja, para eles conhecerem vocês, ou você, já tô até... Bom, meu nome é Lucas, eu sou membro, né, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, cooperador. Eu trabalho auxiliando na Escola Bíblica Dominical já tem um tempo já. Sou professor de jovens agora, ajudo na secretaria da EBD do setor. E é isso, basicamente, o que a Camila falou é verdade, vamos confiar. E é isso. É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Eu sei que para estar aqui na live não é simplesmente chegar e botar a cara aqui, né? Teve todo um preparo, teve todo assim um tempo que você dedicou, então eu agradeço de coração, que Deus continue abençoando aí a sua vida, seu ministério. E vamos para o assunto, que é isso que o pessoal quer, né? Eu abri uma caixinha de perguntas sobre apologética, mas acho que não ficou claro assim para algumas pessoas pelas perguntas que eu recebi. Mas se você puder, Lucas, esclarece aí para o pessoal o que é essa tal dessa apologética, que é o nosso tema de hoje. Olha, a apologética é como quase tudo que a gente para explicar. Vem do grego, um termo grego que significa basicamente assim, a defesa com argumentos de uma fé. Aqui a gente vai falar, obviamente, da apologética cristã, que é a defesa com argumentos, né? E aí os argumentos são, assim, numa pegada mais filosófica, lógica, científica propriamente dita, né? Matemática, da nossa fé. É isso, a defesa da nossa fé com argumentos racionais, argumentos filosóficos, argumentos científicos, por assim dizer. Vamos determinar assim. Sim. Porque as pessoas às vezes entendem essa questão da fé, né, como algo... Tem gente que acha que até que é um delírio, né? Tem um pessoal aí que acredita nos negócios e tal, e segue. E na verdade, assim, a fé cristã, ela não é uma fé cega, né? Não é algo assim que a gente simplesmente decide acreditar por acreditar. Lógico que tem o fator Espírito Santo, mas a fé cristã faz sentido, né? E dos motivadores aqui dessa live, de todo esse trabalho, é justamente a gente encontrar esse sentido, né? Eu falei na introdução, e até a gente falou um pouco sobre isso, a respeito das estatísticas, né? Que hoje tem muitos jovens na igreja que não sabem o que estão fazendo lá, que às vezes no primeiro semestre, primeiro ano de faculdade, acabam saindo da igreja, né? E muitas vezes isso é um fator que
falta um pouco de apologética, né? Sim, com certeza. Sim. E Apesar que é a uma coisa que é meio que natural para aquele que tem a fé, né? sim, Que conhece a sua fé, que tem uma cosmovisão já estabelecida, né? É uma coisa bem natural, porque você se depara com situações e as explicações, os argumentos já vêm naturalmente, porque está ali enraizado em você e você acaba procurando, né, saber um pouco mais, mas ao mesmo tempo isso não é muito comum, né? Parece que é meio que um tabu, por assim dizer, né? é que as pessoas não percebem o que você falou antes. A apologética, ela tá em todo lugar, né? A todo momento nós estamos fazendo apologética, né? A todo momento nós estamos defendendo a nossa fé, seja na forma como a gente vive, na forma como a gente fala. E o intuito é justamente trazer à tona esse termo, porque muitas vezes a gente está fazendo e não sabe o que é, né? Então, eu acho que vale essa questão de trazer para a consciência das pessoas, né? O que elas estão fazendo e até para a gente fazer com mais intencionalidade, né? Que muitas vezes a gente vai fazendo meio sem perceber, né? E se um dos objetivos da vida cristã é fazer mais discípulos, a gente tem que estar mais atento a essas coisas, né? Sim, com certeza. E aí eu queria entrar no assunto, já que a gente esclareceu aí brevemente o que é apologética. Gente, tem muita coisa que dá para falar sobre definições e tudo mais, mas aqui é uma live, então as coisas serão de uma forma mais resumida para esclarecer até para quem não entende, porque muitas pessoas veem os termos e acham que é para teólogo acadêmico, e não necessariamente, né? E aí eu queria entrar no assunto do porquê nós precisamos da apologética. Olha, eu acho que assim é uma coisa necessária, porque a nossa fé é uma fé missionária, é uma fé proselitista, né? A gente tem uma fé que se empenha em anunciar para outras pessoas e dali trazer, né, novas pessoas. Então, a partir desse momento que você se propõe a não só viver de acordo com a palavra e com o evangelho, mas também de anunciar o evangelho, que é um dever, um chamado de todo cristão, né? O anunciar o evangelho, você vai se deparar com situações em que você vai falar com pessoas, que essas pessoas vão ter dúvidas do que você está falando, desses princípios que para você talvez pareçam tão óbvios, né, sobre a criação e coisas do tipo, mas você vai se deparar com elas e elas precisam de respostas. Essas perguntas, né? Precisam ser essas dúvidas precisam ser sanadas, as perguntas respondidas e as suas próprias dúvidas, né? Que você vai ler o texto, surgirão dúvidas, né? Então, assim, a apologética ela é muito importante e até a proposta mesmo de, olha, leia, faça a interpretação, né? A importância da hermenêutica, da exegese e procure, assim, dialogar com o texto, né? Porque aí vão surgir as dúvidas, você vai procurar respostas e a sua fé fica mais consolidada. Você não fica assim aquele sujeito dogmático. Ah, por quê? Porque sim. Porque sim, porque sim, né? Sim. Então, mas por quê? Porque sim, né? Não, porque sim. Tá na Bíblia porque sim, né? Então, assim, é muito importante. A gente vive numa sociedade que ela não tem essa mesma cosmovisão. É uma sociedade já secularizada, uma sociedade que pensa questões que para o cristão são bem definidas de uma forma totalmente diferente, explica coisas que são problemas comuns, né, que nós também temos, perguntas que nós também temos, mas ela explica de uma forma totalmente diferente. Então a apologética vem e traz uma forma de você responder a essas questões, né? Por isso que é muito importante. Tanto que assim, a ciência não é a fé, né? A fé cristã, o cristianismo não é contra a ciência, inclusive. Muitas pessoas às vezes colocam assim em opostos, né? O que a ciência diz sobre isso? Eu prefiro crer mais na ciência, né? Muitas vezes. Só que a ciência também não explica tudo, né? Não Não, explica todas as coisas, né? a ciência não é exaustiva, né? Por assim dizer. E às vezes colocam a Bíblia e a ciência como se elas estivessem lutando, né, por um espaço de autoridade que a Bíblia não se propõe a isso. Não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é te mostrar um caminho, a verdade, né? A salvação através de Cristo, né? É isso. Exato. Não é assim, provar que a teoria X, Y, Z
é a verdade, né? Sim. Ela não vem com essa proposta. E às vezes as pessoas acabam tendo chegam a conclusões erradas porque elas partem de pressupostos e perguntas erradas, né? Equivocadas. Colocam a Bíblia num ringue, né? Sim, Com sim. a E ciência. até os jovens, que eu tô vendo alguns aqui, que participam da escola dominical da Assembleia, né? A Aham. classe de jovens da Assembleia, na revista da CPAD, nós estamos estudando esse tema da apologética nesse trimestre, né? E até numa das últimas lições aí, que chamava, acho que, Fé para Crer que na existência de Deus, né? A Uhum. própria lição, o comentarista trouxe essa questão de que a Bíblia não se propõe a provar a existência de Deus, né? A Bíblia já parte desse pressuposto. No princípio criou Deus. Então, já Deus existe. Então, e assim, acho que o objetivo da apologética também não é provar a existência, né? Existe o fator fé também por conta disso, existe Sim. o Espírito Santo atuante, né, na nossa vida que nos convence aí do pecado, Uhum. mas em nenhum momento o nosso objetivo como cristão, e nem a Bíblia, nem a apologética, enfim, se propõe a provar a existência de Deus, né? Assim como não provaram que ele não existe, né? Assim, alguns dos argumentos não são propriamente religiosos. Por exemplo, o argumento cosmológico, né? Daquela teoria da causa primária. Você vai pegando as coisas, por que Camila existe? Porque os pais da Camila existem. E aí vai voltando a uma causa primária, né? Sim, Então, assim, quem é essa causa primária ou quem deu essa causa primária, né? Você chega a essa prova, ó, existe uma causa primária, existe um causador primário, por assim dizer, né? E a proposta cristã, né, de criação se encaixa nisso. A apologética realmente, como você falou, não vem para querer responder, ó, Deus existe. Não, o cristão já parte do pressuposto disso, né? Mas ela vem dar argumentos para, num eventual debate, né, numa sim, eventual dúvida, você poder sustentar aquilo aliado com a fonte primária, que é a Bíblia. sim. Sua fonte primária vai ser a Bíblia, sempre, e tem que ser, né? Entre a teoria X e Z do filósofo, do cientista e a Bíblia, você vai ficar com a Bíblia, porque você é cristão, né? É que tem muito assim aquela coisa de, como você falou, da nossa sociedade, que a religião não se discute, né? Uhum. E na verdade, eu acho que discute sim. Você discute, Lucas? Sem É querer que, é colocar que uma saia justa, essa mas você acha questão, ainda mais hoje em dia, né? De discussões, debates, né? A gente está numa sociedade extremamente polarizada em vários campos. Até dentro das próprias igrejas tem as polarizações, né? assim, Por assim dizer, né? facções? As facções, aquela coisa assim que na Bíblia já condena, né? Mas assim, existem, né? Sim, Então, o problema não é nem você debater, é como você faz isso, né? Você leu aí em Pedro, a primeira carta de Pedro, ele fala isso. com mansidão. Tiago também vai falar, olha, se você é sábio, né, você vai agir com sabedoria e tudo mais, porque a ideia tanto da apologética como da própria fé cristã não é você convencer alguém e converter alguém. O cristão, ele apresenta Cristo às pessoas. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. Esse não é nosso papel, né? Nosso papel é apresentar a Cristo às pessoas, né? Apresentar, levar as boas novas do Evangelho às pessoas, né? E isso é muito importante. O modo como a gente faz, porque senão você acaba prejudicando a própria causa do Evangelho, né? E pensa assim, os crentes são aqueles loucos, né? Que grita, berra, que quer só mitar ou lacrar e coisa do tipo. E não é essa a proposta. Sim, eu acho que muitas vezes alguns cristãos se perdem nessa questão do argumento, né? De querer ganhar o debate, e não é sobre ganhar o debate, né? É sobre o que você falou na conclusão, né, do versículo seguinte, fala que a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa esperança, mas com mansidão e respeito, né? Então, e a gente tem que sempre lembrar, eu lembrei agora, eu li num livro, não vou lembrar qual, que em Colossenses 2:8 fala pra. Deixa eu ver se eu acho aqui, que minha Bíblia tá aqui. Vamos ver se eu acho rápido aqui na pressão.
Colossenses 2 e 8 Feito. fala... Cadê? Ai, achei. Ó, Colossenses 2 e 8 fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias e enganosas, né? Que se fundamentam nas tradições humanas e princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E ele falou que essa palavra, assim, para que ninguém os escravize a vãs filosofias, né? Tem outras traduções que falam para que tomem cuidado para que você não seja cativo de vãs filosofias, né? E aí o autor do livro ele falou isso. A gente tem que lembrar que essas pessoas elas são cativas, elas são escravas, né? De vãs filosofias. Então a gente está lidando, a gente tem que lidar com amor e mansidão com essas pessoas, né? Não dá para chegar, como você falou, chegando, lacrando e tudo mais. Elas estão presas ali. Então assim, Né? a gente tem que ir com o intuito de ajudar, não de abrir, apesar que às vezes dá essa vontade, né? Nosso pecaminoso dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro. Aí, Mas eu vi uma vez uma professora comentando uma coisa que me ficou marcado, que ela falava assim, era uma professora de filosofia, ela falava assim, quando um cachorro te morde, você não morde ele de volta. Por quê? De você se espera humanidade, né? Então, nessa interação, como eu disse lá no começo, né? A gente precisa ter uma cosmovisão cristã até para a nossa prática, né? Tiago fala bem de prática cristã, de fato, né? Porque o nosso agir, o nosso interagir, o nosso reagir também é uma forma que as pessoas vão olhar, olha lá, ó, pode causar um bem ou um mal para a causa maior que é o evangelho, né? Que é o anúncio do evangelho. Pode criar uma barreira enorme ou pode abrir uma porta, porque o sujeito agiu com mansidão, com temperança, com amabilidade, né? É o fruto do espírito, sabe? sim, sim. Ele deixou florescer ali. E as pessoas estão de olho na forma como os cristãos, né? Como nós agimos, né? Porque bom, a própria conclusão ali dessa passagem de 1 Pedro, ele fala assim, para a gente fazer isso, né? Com mansidão e respeito, para que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, esse aí bateu, assim, de, Sim, nossa, sim. eu agir Bateu de forte, forma que né? as pessoas fiquem envergonhadas de terem falado de mim, Sim. eu preciso me converter de novo. É porque cria-se um espantalho, né? Cria-se um espantalho e, assim, é interessante a gente ver que desde do Novo Testamento já existe essa questão da apologética, né? Da defesa da fé verdadeira, por assim dizer, né? Quando, por exemplo, Paulo fala para os Gálatas, olha, se alguém vier anunciar um novo evangelho aí, considera anátema, né? Ele já está fazendo ali uma defesa do evangelho verdadeiro, né? Em diversas cartas, os apóstolos vão fazendo, passa pela igreja primitiva, ali os pais da igreja, patrística, escolástica, na Idade Média, moderna, chega até hoje. Então, assim, é uma coisa importantíssima, né? Não é uma coisa para a gente... E graças a Deus que a revista desse trimestre chamou a atenção, né? E veio, assim, o comentarista foi bem feliz, né? Nas formas como ele está abordando os temas até agora, eu tô gostando, assim, e traz bem para a realidade, né? Porque a Sim, gente tem sim, uma fé prática, uma fé de dia a dia, né? sim. Isso mesmo. E eu também gostei bastante. Então, jovens, tem algum jovem aqui, vai para a escola dominical, que o tema desse trimestre está muito legal. Inclusive, a última lição falou sobre fé e ciência, né? Falou sobre esse paralelo, né, da fé cristã e conhecimento científico. E eu achei interessante porque, assim, ainda em algumas igrejas tem poucas pessoas de nível acadêmico, assim, mais alto, sabe? De doutorado, mestrado e doutorado, vamos dizer assim. Graças a Deus, hoje já tem bastante gente graduada, né? Mas em níveis mestrados e doutorados, assim, tem pouco. E às vezes acontece por conta disso, porque muitos cristãos às vezes vão para a universidade, né? Vão para o ensino superior e lá acabam desistindo da fé cristã, enfim, saindo da igreja, desiste de um monte de coisa, né? Só que tem cristãos que gostam de estudar, né? Que querem, que gostariam de se aprofundar, gostariam de ir para cima e às vezes não vão por medo, porque alguém na igreja aconselhou, olha, é melhor não se envolver. Esse negócio de ciência não é de Deus, não.
Todo mundo que vai para lá desvia, sabe? Umas coisas assim. E a lição tem abordado justamente isso, né? Não é sobre a ciência, sobre a universidade. A gente tem que pensar também aonde a nossa fé está firmada, né? Que às vezes qualquer vento de doutrina leva a gente embora, né? Leva o povo embora. Então, assim, você não está muito firmado, né? Na verdade, né? Isso Tá? é só um efeito de uma causa muito mais grave, né? E anterior, né? Exatamente. E esse é um ponto importante, gente, que a gente que reflete para vocês. O Lucas, que aí nasceu numa família cristã, já nasceu quase dentro da igreja, eu também. E a gente cresceu com pessoas que, infelizmente, hoje não estão conosco adorando a Deus. Não é que essas pessoas estão levando uma vida promíscua, não é nada disso, né? Até o objetivo não é nem expor ninguém, mas é justamente pensar isso. Às vezes, conversando com algumas pessoas, é visível assim o quanto faltou justamente essa base de conhecimento da palavra de Deus. Eu vi um pastor que foi no simpósio da escola dominical do ano passado, o pastor de domingo de manhã. Ele falou um negócio que eu anotei aqui, ele ficou muito comigo, que ele falou assim: o conhecimento, o entendimento, ele traz transformação. É tipo aquele momento eureka, né? De assim, nossa, agora eu entendi, agora isso faz sentido, e aquilo que te transforma. Então, às vezes, as pessoas fogem um pouco do conhecimento, né? Com medo de que ele possa desviar, possa te levar para caminhos errados, mas na verdade o conhecimento de Deus, o conhecimento da fé, vai te aproximar cada vez mais, né? Sim, com certeza, né? É aquela coisa, você vai conhecer a verdade que você acredita, né? Não vai te afastar dela, né? Pelo contrário, vai te aproximar ainda mais, você vai se aprofundar ainda mais, né? Aquele sujeito que lê as escrituras, se empenha, né, em ter ali uma comunhão verdadeira, né? Ele cada vez busca mais e mais disso, né? Porque, assim, como você disse já, o fator Espírito Santo, né, que é uma pessoa ativa e é o próprio Deus, né, agindo ali, ele te motiva a isso, né? E vai abrindo mais e mais seu horizonte, mais e mais. É aquela coisa, né? O próprio Deus dá a palavra, ele morre por nós, ele mora em nós, né? Ele paga a nossa conta, a nossa dívida, e ele se propõe a ser um tradutor ali, olha, tá aqui a palavra, mas eu vou te guiar aqui para você entender certinho, né? E aí entra a fé propriamente dita, né? Porque se você lê esse livro achando que é só mais um livro, né? Sem a ação do Espírito Santo, realmente vai ser só mais um livro. Mas com a ação do Espírito Santo, isso vai mudar a sua vida, de fato, né? Sim, com certeza. E a gente precisa estar disposto, né? Eu vejo que hoje, assim, as pessoas, no mundo em geral, eu também, às vezes, né? A gente gosta de resultado imediato, né? A gente, se pudesse fazer tipo Matrix, faz o download aí do conhecimento na cabeça de determinado livro, de determinado assunto. Então, eu vejo que hoje as pessoas também não têm essa paciência para sentar, para ler a Bíblia. A Bíblia é um livro longo, né? Não é um livro que você vai ler em uma semana. Quer dizer, nem sei se dá, né? Mas se dá, acho que você tem que passar uma semana sem dormir, lendo direto, né? Não. Mas as pessoas não têm essa paciência. E eu vejo que a gente, às vezes, está errando no básico. Eu falo a gente, assim, quanto igreja e quanto tudo, porque eu vi uma pesquisa americana que fala que apenas 5% dos jovens cristãos têm o hábito da leitura diária da Bíblia. Ou seja, 5%, você tem uma sala, sei lá, de... Não vou fazer isso aí, não vou fazer essa conta não, porque eu sou de humanas. Mas enfim. Eu também, eu só sei fazer conta de 20%. 20, 30%, só isso. Então, assim, apenas 5% dos jovens têm o hábito diário de ler a Bíblia. E dizem que são cristãos, né? E aí fica aquele questionamento. Eu sou cristã, eu creio no quê se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, né? Onde é que a minha fé está fundamentada se eu não conheço a palavra, né, de fé que nos foi dada, né? Isso implica em quê, né? Tipo assim, beleza, eu sou cristão. E, né? Agora, né? Exato. E por que sou, né? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus, né? Porque hoje em dia, e a teologia liberal, ela vem dando várias explicações aí
né? Poluindo, né? Assim, e quem é esse Jesus? É esse que os liberais falam, por exemplo? Acho que não, né? Mas como eu vou saber isso se eu não tenho o hábito, né, a disciplina ali cristã de ler o texto, né? Porque o texto está aqui na nossa mão hoje, né? A gente tem acesso. Aí vai de você ter o hábito para poder dar base para sua fé. Né? Senão você vira, como eu já falei, um repetidor de dogma e por aí vai. Isso é muito perigoso, né? Sim. Falta um pouco da gente assumir essa responsabilidade, né? Pelo crescimento da nossa fé, pelo nosso amadurecimento na fé, muitas vezes. Que às vezes as pessoas ficam assim, mas o pastor, mas o líder, mas o professor da escola dominical, ele tem que fazer acontecer. Não adianta o professor da escola dominical, o pastor fazer acontecer se a pessoa não lê a Bíblia. Aí entra aquela parte que eu queria abrir a cabeça da pessoa e colocar para poder dialogar com ela. A pessoa quer dialogar, quer discutir, quer debater e nunca nem leu a Bíblia, né? Não, e é aquela coisa assim, ó. O que é esse livro? Sim. Se você se diz cristão, esse livro aí, ele é a palavra do seu Deus. Você já parou para pensar nisso, né? Que é o texto que o seu próprio Deus inspirou, né? As pessoas, a gente está estudando isso, né? Ele mostra ali as respostas para suas perguntas existenciais, de onde eu vim, para onde vou, quem eu sou, né? Isso está na sua mão. Ele também se dispõe, né? O Espírito Santo a esclarecer para você, né? Isso, né? Se você buscar, você vai conseguir, né? E você está relaxando aí, deixando isso passar, né? Eu não sei de muitas religiões, mas eu não acredito que seja muito comum isso. Deus se propõe a Ele próprio explicar para você, mostrar os caminhos, né? Para você. A gente está errando no básico, muitas vezes, né? A gente tropeça. Às vezes as pessoas querem muito debater, querem chegar nas academias e tudo mais, nas universidades, mas a gente está falando no básico, o pessoal não valoriza a escola dominical, né? Tem gente. O fundamento sólido ali na rocha, né? Vamos usar bem a parábola para ficar claro, né? Sim. É o principal. É o principal. Você tá na rocha que é Cristo, né? E ter hábitos que te mantêm ligado a essa rocha é o principal. Porque senão você chega a conclusões que a gente tem, que você já queria, e aí você adapta o texto, as propostas ali do texto aos seus pequenos deslizes, sabe? Para, não, pode ser assim e tal, mas veja bem e tudo mais. Né? Quando a proposta é você seguir o que está no texto, no livro, né? No evangelho, né? Não adequar o evangelho a você, né? Inclusive, você falou aí sobre a questão de ouvir a voz de Deus, né? Da Bíblia ser a palavra de Deus. Inclusive, é por isso que a gente precisa conhecer, porque tem muita gente buscando profetada, né? Preciso tomar uma decisão. Faço isso ou faço aquilo? Vou buscar um profeta, que é quase uma cartomante, para revelar o que a pessoa tem que fazer. E a Bíblia está escrito. E muitas vezes não é sobre o que nós devemos fazer, mas quem nós devemos ser, quem nós vamos nos tornar diante dessa decisão. Né? Então, às vezes, quando a pessoa tem esse pensamento, até essas perguntas que a gente recebe, né? É pecado fazer tal coisa? Quando a pessoa começa, é pecado fazer tal coisa, você bom, não leu a Bíblia. Então eu vou ter que explicar, a explicação vai ter que ser bem mais detalhada, né? E a gente faz isso, gente, não é porque eu tô reclamando, porque eu tô debochando dessas pessoas, não. Mas a gente precisa despertar. A gente precisa acordar para essa realidade que o mundão tá aí, e se a gente não se posicionar, eles vão engolir a gente. Eu mesma, assim, me coloco nessa posição de despertar recente. Depois que eu tive meus filhos, que assim... Porque assim, gente, é muito fácil. Eu nasci na igreja e assim, eu conhecia a Bíblia. Se alguém falasse para mim determinada frase, alguma coisa assim, eu saberia responder se tá na Bíblia ou não, né? E já participei de várias gincanas, né? Gincana de Esther, de Marcos. Então, assim, eu tinha um conhecimento bíblico, mas era superficial. Depois que eu li a Bíblia inteira, inclusive Sofonias, viu, pessoal? Judas, Abacuque, toda essa galera esquecida, né?
Uhum. Mudou totalmente a minha visão das coisas. E me abriu os olhos também, porque eu tenho 2 crianças hoje e que vão para a escola, que chega aqui, mãe, semana que vem é festa do Halloween na escola, é Dia de los Muertos, né, também, que agora o pessoal quer comemorar. E assim, como que eu converso com os meus filhos a respeito disso? Como que eu ensino para eles se eu não sei me posicionar, se eu não conheço a palavra, né? Então, para quem pensa em formar família, que vai casar, que quer ter filhos, que já tem, né? É importante se preparar em relação a isso, né? E não só isso, mas a gente não vive sozinho, né? A gente sempre mora com alguém, mora perto de alguém, trabalha com alguém, estuda com alguém. Então não é simplesmente só para ficar aquilo dentro da sua casa, né? Da sua bolha, né? Sim. E assim, você vive numa sociedade, né? Pessoas de diversas culturas, religiões, etc., interagindo, né? Sim, E isso vai gerar, como eu disse, dúvidas, né? Mas também ataques. E alguns ataques você não vai conseguir responder simplesmente, porque é minha fé e tal. Você vai ter que usar de argumentos de outras áreas para dar subsídio para aquilo, né? Então é importante, por exemplo, na questão do Halloween, você vai ter que usar a cultura. Você não vai poder falar não e ponto, né? Você sim. pode falar não e ponto, só que assim, você tem a chance de dar uma baita resposta e você dá uma respostinha, sabe? Você tem a chance de dar uma resposta que vai mostrar que você entende o que é aquilo, que você tem valores determinados, que aquilo confronta os seus valores e por determinada questão ali, você vai trazer um argumento, Sim. né? Você não vai praticar aquilo. Então é muito importante a gente ter isso, né? Você não está alheio ao que está acontecendo, você não está alheio ao que está acontecendo no mundo, né? Sim, E você não está alheio à sua própria experiência como cristão, sim. né? Não é só Isso mesmo. venha a nós, tem o vosso reino também, né? E até isso que você falou, assim, a chance da gente dar uma resposta, a gente acha que a gente tem que responder também tudo imediato, né? A gente quer saber tudo imediato e acha que tem que responder. E a gente tem muito essa coisa de, eu não posso ser visto como bobo, como trouxa, né? Uhum. Quem me perguntou e eu não sei responder, a pessoa vai debochar. Bom, primeiro, que se a pessoa vai debochar, isso diz mais respeito a ela, né? Sobre ela do que sobre a gente, né? Se ela é uma pessoa debochada, é porque é isso que tá dentro do coração, que a boca fala do que o coração tá cheio. Também é Bíblia. E se a gente não sabe responder na hora, não tem problema, né? Só falar, olha, eu não sei responder isso agora, eu vou estudar, seja estudar por conta própria, conversar com os irmãos da igreja, professores e leituras, enfim. Jogar no Google como Sim, fazer. sim. É preciso, é um exercício de humildade isso, né? Às Exatamente. vezes simplesmente não sei, não faço ideia do que você está falando, Sim. né? Mas a gente vive assim na angústia e na ânsia pelo corte. É, Porque vai dar um corte ali e tal, e eu vou conseguir dar uma resposta que vai. No corte vai ficar bom, é isso que importa, sabe? exatamente. Quando na verdade não é isso, é exatamente isso que não importa, sabe? É isso mesmo. O irmão Dário, uma vez, o Dário teve aqui na última live. E no curso de professores, né, que teve na nossa igreja, gente, o irmão Dário, ele disse que a esposa dele fez uma pergunta e ele sabia responder, ele poderia responder assim, diretamente, né? E ele disse que preparou todo um estudo. Depois de 3 dias, ele montou até slide para explicar, para argumentar, né, a Bem questão. dudário isso. Gente, não precisa de um slide. Bom, quem quiser fazer, fica à vontade, né? Sim, Não é sim. obrigatório. Mas, assim, eu achei interessante isso, que é o que você falou, é humildade. Às vezes a gente pode até responder na hora, mas dependendo da pessoa, dependendo da situação, do ambiente, é aquilo da sabedoria, né? Da gente ter essa percepção, esse discernimento de saber e, de repente, às vezes, a gente montar uma resposta, montar um argumento mais claro, né? Com mais detalhes para a pessoa, que talvez vai ser mais fácil para ela entender, mais fácil até de convencê-la, porque a questão da argumentação também tem um convencimento, né?
Sim, Tem, de novo, tem persuasão, o né? fator Espírito Santo, mas a gente também não está falando palavras ao vento. É Sim, porque algumas dessas ideologias, às vezes, se a gente não prestar atenção, elas têm algum sentido, elas têm uma linha de raciocínio também. Né? E a gente não pode menosprezar isso. sim. Porque, assim, ó, elas têm sentido porque elas se propõem, e é a questão da cosmovisão, basicamente, né? Ela se propõe a dar respostas para problemas reais que existem, né? E dentro da cosmovisão dessas pessoas, aquilo faz sentido. Só que nós cremos que o evangelho é a verdade. Então a gente sabe que aquilo não faz sentido porque aquela cosmovisão inteira não está baseada na verdade. Sim, Então, assim, pode dar uma boa resposta, pode fazer um sentido, é óbvio que pode fazer até sentido. Você vai falar, meu, mas é muito óbvio que é isso. É isso, se você partir desse pressuposto. Só que assim, calma, existe uma coisa aqui chamada evangelho. E aqui ele dá outro norte, outro ponto de partida, outro tudo. E aí você vai ver de uma maneira mais ampla e vai falar, nossa, realmente, eu estava limitado à temporalidade, eu estava limitado ao materialismo, eu estava limitado à vaidade, eu estava limitado a respostas rápidas, ao visível, né, ao tangível. Então, assim, é muito importante a gente pensar essas coisas, debater essas coisas e conversar, né, sobre essas coisas. sim, Porque senão você fica no vazio mesmo, porque faz muito sentido. Só sim, que ela se propõe em uma coisa que é limitada. sim. E é tipo isso, um exemplo disso, por exemplo, é que nem na escola dos meus filhos, né? Uma escola muito boa, a gente gosta bastante de lá e tal. Não só lá, mas conheço outras mães, outros pais aí de outras escolas, né? Nessa questão do Halloween. Eu sei que lá na escola eles não vão fazer um culto de adoração a Satanás, né? A gente para e pensa assim, ah, mas é só uma festinha. É só crianças brincando, estando fantasiadas. Mas Uhum. tem muito mais envolvido, né? Não é, isso é só o externo que a gente vê, né? Mas tem muita coisa por detrás, muitas questões filosóficas, culturais que vão acontecendo. Se a gente se deixar levar, daqui a pouco meus filhos estão esperando o Halloween, mais a festa do Halloween do que ir pro culto no domingo, do que ir pra escola Uhum. dominical. E de pequenos desvios que grandes erros vêm, né? Pequenos desviozinhos que na hora você, não, vamos deixar passar. Chega lá na frente, vai esvaziando. Isso é a questão da secularização, né? Sim, Vai esvaziando de significado algumas coisas, vai tirando, né, os princípios bíblicos, os princípios cristãos ali, que são fundamentais, vai colocando outros princípios, e quando você vê esse sujeito já não tem mais nenhuma base bíblica na tomada de decisão dele. Ele já toma decisão pensando de outra forma. Mas isso aqui é cultural, é temporal, sabe? Isso daí era naquela época, hoje em dia é outra coisa, sabe? sim, é isso mesmo. E caminhando para a reta final dessa conversa, desse estudo, dessa live, um dos aspectos que a gente acabou conversando foi se o evangelho precisa de defesa. O evangelho é tão indefeso assim que a gente precisa defender o evangelho. Uhum. Olha, eu acredito que, como para ser evangelho, ele não precisa da nossa defesa, porque ele o é, né? Mas é importante que a gente defenda e busque, assim, afinco, você compreender o evangelho verdadeiramente, buscar aprender mais e mais, buscar a interpretação mais pura possível, porque o tempo todo ele é atacado, como eu disse, pequenos desvios, né? Interpretações falsas pode levar a grandes erros, né? É, é importante porque ele é a base para a igreja, né? Então, assim, se não for defendido, começa a banalizar o próprio evangelho. O que essa igreja é? Para onde essa igreja vai, né? Onde os membros dela vão, né? Do que eles estão se alimentando, né? Se essa palavra já está toda, né? E ainda mais hoje em dia, com o avanço galopante da teologia liberal, né? O evangelho legítimo, por assim dizer, né? O da Bíblia, do texto bíblico, está sendo esvaziado. E se você não se atentar, né? Você vai junto com a corrente. É isso mesmo. Por isso, pais que estão aqui,
professores, líderes, gente, conversem com os filhos, com os jovens, com os adolescentes, porque assim, ninguém simplesmente sai da igreja. Quando a pessoa decide sair da igreja, ela já não está na igreja faz muito tempo, né? Faz muito tempo que ela já não se conectou mais, já não entende mais, né? Então tem muito adolescente, muito jovem que está indo porque os pais levam, que não sabe o porquê precisam frequentar. Sabe essas perguntinhas básicas aí? Ir para a igreja não é o que me dá a salvação, mas como salvo, por que eu preciso ir para a igreja, né? Então, se a gente não sabe responder perguntas sobre como essas, né? Ah, por que Jesus precisou vir e morrer? Por que eu preciso do Salvador? Por que Deus fez carne? Por que um monte de coisa? A gente está precisando rever aí. E não só isso, não só essas questões básicas assim do evangelho, mas até próprias questões da vida, né? Ah, se eu estou passando por um momento difícil, por que eu estou passando por esse momento, né? Por que Deus não resolve essa situação? Eu sou crente, né? E se a gente não consegue ter essa visão de que Deus não me deve nada, nem salvação ele me deve, mas por amor ele me deu, né? O que vem depois da salvação, para mim é lucro, né? O porquê do mal, né? Por que o mal existe, né? Porque eu sofro. Exatamente. Isso ó, para você ver como precisa, entre aspas, né? Existe, melhor dizendo, uma defesa constante, os apóstolos faziam. Agostinho, Tomás de Aquino, fazia lá na Idade Média, né? Sim. Então, assim, hoje, os apologetas, né, do nosso tempo ainda fazem isso, né? Então, assim, é muito importante, Sim. né? Esse também... Lucas, e para a gente ir caminhando um pouco mais para o final, você tem alguma indicação de material, alguma dica? Olha, para quem está assistindo? Uma dica? Indicação, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Como eu te falei, né? Melhor C.S. Lewis que não tem erro. Exatamente. Porque nesse livro aqui... Além do C.S. Lewis, nossa, C.S. Lewis, Timothy Keller, na minha opinião. Sim, muito bom também. O C.S. Lewis, ele se propõe aqui a não fazer assim uma propaganda da igreja X, mas apresentar o cristianismo puro e simples. Para você que não é cristão, você que nunca ouviu falar, para você que está dentro de uma igreja XYZ, né? Ele se propõe aqui e apresenta o cristianismo puro e simples. Pela editora Thomas Nelson, tem essa capa bonita aqui, ó. Sim. Capa dura, bonita. Super acessível, assim. Amazon, Mercado Livre, estante virtual. Você acha fácil. R$30. Você acha fácil isso. E o canal do professor Marcos Eberlin, que ele traz, assim, muitos argumentos científicos. É ciência mesmo, assim, sabe? Tipo, biologia, química, física, essas coisas que a gente passou com a cara virada pela escola, sabe? Sim, as coisas que não eram de Deus. Isso. Que não era de humanas para mim, né? Que não era de humanas, eu não gostava muito. Sim. Mas isso, além desse, eu tenho esse daqui do Timothy Keller também, que é o Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica Deus. E eu tenho um outro também que eu indico, que é Deus na Era Secular. E fala bastante... Ele escreve de uma forma... Apesar... É que assim, gente... Pelo menos o C.S. Lewis eu achei um pouco mais difícil, mas é possível ler e entender. Eu acho que muitas coisas é questão de costume mesmo. Para quem não tem o hábito da leitura, dependendo do livro, às vezes parece difícil, mas é aquilo. Não é no imediatismo que a gente vai entender as coisas. Exige um esforço, exige um trabalho da nossa parte em correr atrás, né, desse conhecimento, desse amadurecimento da nossa fé. E se alguém está em dúvida em relação à própria fé, acredito, não acredito, isso é bom, né? Porque a pessoa ainda está interessada, a pessoa ainda tem um temor. Então, assim, se você tem dúvida, isso não faz de você um descrente, não te coloca no inferno. Isso é bom. Quanto mais você conhecer a sua fé, mais você vai amar esse Deus, mais você vai se aproximar dele e mais vai impactar as pessoas ao redor, né? Sim, com certeza. E assim, se você tem dúvida, busque respostas, né?
É aquela coisa, o que um homem não pode aprender? Aquilo que ele acha que já sabe. Porque o que ele não sabe, ele vai procurar, ele vai se coçar para ter uma resposta, né? E alguns livros, a gente, como eu falei, né? A gente vive na era do corte. Alguns livros, todos, vamos colocar assim, eles são feitos para serem lidos, né? Você não precisa ter pressa, calma, entenda, compreenda. Ele não vai fugir. Você está lendo uma coisa sobre coisas eternas, não precisa correr, sabe? Calma. Esse livro do Cristianismo Puro e Simples é um que assim merece ser degustado. Isso. É melhor, assim, a dica é melhor você ir com calma. Leia, releia o parágrafo se não entendeu, para, medita naquilo, porque esse é um livro que... Anota. Então Muito é bom. isso, gente. Lucas, obrigado novamente por ter aceitado o convite, por se dispor Obrigado. esta noite a estar aqui com a gente, ter se preparado, ter estudado. Foram muitas emoções nos últimos meses, tivemos várias coisas aí, compromissos na igreja, mas muito obrigada, obrigada aí todo o pessoal que está assistindo. Ó, a irmã Edinole, a mãe do Lucas, aí sim, minha mãe também eu vi que tá por aqui, mas a minha mãe acho que ela não consegue comentar. Tem uma galera aí que eu conheço. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês que vieram assistir. Para os jovens, domingo tem EBD, hein? Kaique, domingo tem EBD. 9 horas, cheguem no horário, gente. Olha, esse negócio de eu perdi a hora, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu tenho 2 crianças e eu chego no horário. Arrumo todo mundo e chego no horário. Então, assim, não me vem com desculpa, não. Ó, minha mãe aqui, minha mãe apareceu. Então é isso, gente. Obrigado, viu, por todo mundo que ficou aqui, a galera da minha igreja, a galera da sua igreja, Obrigado. as mães, a Letícia tá por aqui também. Gente, obrigada a todos. E a live vai ficar salva e também vai ficar salva no YouTube, tá bom, gente? Então, paz do Senhor, Lucas, paz do Senhor. Senhor, Deus abençoe. Obrigado mais uma Até vez, a viu? próxima. Até.